Olá, eu sou a pastora Nívia, terapeuta familiar, e hoje eu estou com uma pessoa aqui especial para dar um testemunho das vivências dela com Deus. Eu sou a Aline, sou professora de espanhol, casada com Bernardo, sou mãe da Luana e da Micaela. Moramos em Portugal há 5 anos e aqui conhecemos a Nívia. Nos últimos meses aconteceram coisas conosco que mudaram o rumo das nossas vidas. Estamos aqui hoje com o intuito de partilhar um pouco dessa experiência que nós tivemos. E é isso que eu quero saber. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre suas experiências. Quando é que foi que começou? Você tinha já uma experiência com Deus? Você estava em algum grupo, alguma comunidade religiosa? Me conta aí como é que foi esse começo. Eu achava que eu tinha experiência com Deus, né? Porque desde criança eu fui criada numa religião. A minha mãe e o meu pai eram espíritas kardecistas e desde muito pequena eu me lembro de irmos todo domingo a um evento que tinha no centro espírita para crianças. Meus pais ficavam no estudo e eu e as minhas irmãs íamos para as salinhas de evangelização, que era como chamava. E assim eu cresci, sempre crendo em Deus, sempre tendo hábito de oração na minha vida. Essa parte espiritual religiosa sempre foi muito importante para mim. E por eu ser estudiosa, digamos, por natureza, assim, esforçada, querer saber das coisas, e isso desde sempre gosto de ler, eu lia muita literatura relacionada ao espiritismo, relacionada a outras religiões também, mas era o que mais fazia sentido para mim. E eu tinha experiências, digamos, mediúnicas, né? Eu tinha sonhos, eu ouvia vozes. Uma sensibilidade maior, né? Sim, eu ouvia vozes, eu via vultos por vezes, sentia a energia dos lugares ao entrar, ou até a ir a um ou outro centro espírita, ou às vezes ao entrar numa loja, eu sentia presenças ali, se eram mais tranquilas, se eram mais pesadas, e isso desde sempre, desde criança. E depois da vida adulta isso ficou mais intenso. Então, para mim, dentro do que eu conhecia, o espiritismo fazia total sentido. Até que houve uma reviravolta nessa história, né? Em 7 meses, não, na verdade em 6 meses, eu passei de uma espírita convicta das minhas crenças a uma evangélica batizada. E a mudança ainda é maior, porque de uma espírita convicta e também convicta que estava se divorciando, sim, para uma pessoa que dali a 6 meses era evangélica e estava se batizando com o seu marido. Né? E como foi isso? Houve uma crise no casamento? O que aconteceu para que você, de repente, diante dessa dor, você encontrasse um Deus que você não conhecia? A minha percepção de Deus era que era um Deus distante, né? Eu sou forte, Deus me capacitou com tudo que eu preciso para viver a minha vida. Então, as minhas orações eram: obrigado, Deus, por mais um dia, por me dar saúde, por me dar força e tal, e vamos que vamos. E o resto é comigo. E se estava passando por uma situação muito difícil, me ajuda, Senhor. Socorro. Socorro, intervém nisso daqui, porque todo o resto eu dou conta. A minha relação com o Bernardo, nós vínhamos passando por uma crise, já fazia uns 2 anos, nós começamos uma terapia que não deu muito certo. Em maio, nós decidimos nos separar, nos divorciar mesmo. Estávamos ainda dentro do mesmo apartamento, mas eu queria que ele vendesse o apartamento. Ele falou que não ia vender porque tinha uma obra terminando ali perto e isso iria valorizar o imóvel, não era a hora de vender. Sensato, mas eu ficava com raiva porque eu queria vender para pegar a minha parte, para sair de casa com as meninas. Fiz as contas de tudo que eu precisava, do quanto eu precisava, estava tudo esquematizado na minha cabeça. Surgiu uma oportunidade e entraria um dinheiro para nós, e com esse dinheiro eu tinha a intenção de dar entrada no imóvel e sair de casa com as meninas. Tudo certo, até que começou a dar tudo errado. Tudo deu errado, de uma hora para outra, inexplicavelmente. Se eu desse detalhes aqui da situação, você dizer: é impossível isso dar errado. Deu errado, deu tudo errado. E a gente estava numa situação em que eu sentia muita raiva. O que ele falava eu interpretava mal e me irritava. O que eu falava ele interpretava mal e eu irritava. A gente só fazia brigar. A comunicação tava zero. Zero, -1, eu diria assim.
Era o dia inteiro em briga, parecia que eu não podia olhar para a cara do outro. Qual foi o estopim disso? Não sei te dizer. Foi assim, ladeira abaixo. E aos poucos, acho que de uma maneira que a gente não conseguiu perceber. Até que nesse momento, então, de desespero, em que eu não sabia o que fazer, também não aguentava mais ficar em casa, não aguentava mais olhar pra cara dele, eu um dia fui até o meu quarto, tava de tarde, ou de tardinha, mas ainda se via a luz do dia, fechei o story, ficou assim mais ou menos escurinho, um breu como se fosse quase anoitecendo, e eu tava sozinha em casa e comecei a orar. E como eu era espírita, eu fico pensando assim, muitas vezes, o que eu fiz de diferente naquele dia, né? Então, com esses detalhes, eu vou te falar. Antes, eu orava, Deus, Fazia o Pai Nosso, início. algo assim? Sim, eu por muitas vezes rezava o Pai Nosso, rezava Ave Maria. Mas quando eu fazia a minha própria oração, eu iniciava os vocativos, né? Quem que eu estava chamando? Sim. Deus, Novo Jesus, nosso mestre, mentores espirituais, amigos espirituais, chamava a galera toda ali para começar a minha oração. Só que nesse dia, eu me lembro claramente que eu não chamei mais ninguém, eu só chamei Deus. Eu não sei se eu já tinha feito isso alguma outra vez. Sim. Ou naquele nível em que eu estava. Aquele foi natural, né? Na verdade, foi. Deus, vem cá agora que eu quero uma nova experiência. Foi, exatamente. Foi, Deus, o que eu faço agora diante disso? Porque o Senhor sabe como é que tá o meu coração, como eu tô aflita aqui dentro dessa casa, e o que eu preciso, o que eu vou fazer agora? Assim, as portas se fecharam, e eu não sei o que fazer. Para onde eu vou? Me sinaliza alguma coisa, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que eu nunca tinha feito isso também, de pedir para que Deus me mostrasse alguma coisa. Era só assim, me ajuda. Sim, a fazer o que eu já decidi. É praticamente isso, Então, me dá mais uma força aqui que eu vou resolver. Exatamente. Mas nesse dia, assim, eu entreguei tudo na mão dele. E naquele momento, eu ouvi uma voz que eu ouvi como eu ouço a sua. Mas audível? Audível. Ai, audível assim, nos meus ouvidos, como eu tô ouvindo a sua. Não foi uma voz de pensamento, aquela coisa que a gente pensa e quase ouve a voz da pessoa. Sim. E era uma voz que sussurrava e que ao mesmo tempo era alta, era forte. E as primeiras palavras que eu ouvi, a primeira palavra que eu ouvi foi fica. Isso se repetiu algumas vezes, assim, uma voz... Você se assustou? Porque é uma voz falando. Olha, você não se assustou, não? Essa é uma coisa muito curiosa, porque não, eu já tinha... paz. Pois é, eu já tinha ouvido vozes antes na minha vida, né? Eu tinha experiências, assim, com espíritos e tal. Eu sempre tive medo. Sempre tive medo. É que quando e ele por fala vezes... a paz, né? Pois é. Por vezes, quando eu ouvia, até antes de dormir e tal, eu pensava assim, eu vou fingir que eu tô dormindo pra essa coisa que tá falando aqui achar que eu tô realmente dormindo e talvez não achar que eu tô ouvindo, eu não vai saber que eu tô ouvindo, eu tô aqui fingindo que não tô ouvindo. Sim. Não sei se dava certo, mas acho que eu fazia porque eu tinha realmente medo. Nesse dia eu não senti medo. Eu não senti medo. Pelo contrário, quanto mais repetia fica, eu me perguntava o que tá acontecendo? Ao mesmo tempo começou a invadir uma paz, um amor, uma presença ali naquele quarto, que eu não sei em que momento eu me vi no chão, assim, jogada. Eu me joguei de joelhos e com a cabeça no chão. Eu fiquei mesmo toda mole, eu comecei a chorar. Curiosamente, é só como se aquilo fosse normal e eu continuei conversando com aquela voz. E eu respondi, eu falei, eu não posso ficar. Ele não é pra mim. Eu não quero mais estar casada com ele, ele não é pra mim. E aquela voz me disse, como é que você pode dizer que ele não é pra você, se eu te mostrei que eu escolhi ele pra você, antes mesmo que você se desse conta? E naquele momento me veio a lembrança de um sonho que eu tive, quando eu conheci o Bernardo, ainda como colega de trabalho, assim, muito distante, mal tinha sido apresentada a ele, quando eu tive aquele sonho em que eu tava com um vestido de noiva, indo me casar com alguém que eu não sabia quem era. Quando eu chegava lá na frente, era o Bernardo. E eu acordei daquele sonho. Eu acordei daquele sonho e eu me lembro claramente que fez assim,
Até parece, até parece, assim, não tem a menor condição, né? E meses depois a gente se aproximou, a gente viu que tinha muita coisa em comum, começou a ficar amigo, depois começou a namorar. Longa história, mas viu que começou a dar foi certo. O Senhor, né, que conectou vocês. Sim, e naquele momento eu tive essa revelação de que aquele sonho era ele me mostrando, antes que nascesse o amor pelo Bernardo no meu coração. Ele tinha me mostrado naquele sonho que ele que tinha escolhido o Bernardo para mim, antes que nascesse esse sentimento dentro de mim. Mas como um casamento que está morto ia reviver, né? Como é que você pensou? Questionou a Deus sobre isso? Questionei totalmente. Nesse momento ele me mostrou esse sonho e aí eu comecei a falar, mas não dá, não deu certo. Ele isso, ele aquilo, ele tá fazendo isso. Eu comecei a chorar minhas pitangas. Ele isso, ele aquilo, eu não aguento mais, não sei o quê. E aí aquela voz falou pra mim, mas não é ele que tá aqui diante de mim. Eu vim falar com você. E aí ele começou a falar, você tá certa quando você fala que ele... Vou dar um exemplo do que ele me revelou naquele momento, porque assim, é como se ele tivesse aberto meu coração, rasgado meu coração e talvez aquele filme que dizem que passa quando a pessoa morre, o filme da vida começou a passar ali na minha frente. Ele disse assim, você tá certa quando você diz que ele não tem te honrado dentro de casa, quando ele fala alto com você ou fala de um jeito ríspido que você não gosta, mas você não tem honrado ele fora de casa. E eu pensei na hora, como assim? Nossa, eu nunca traí. Nunca traí, nunca olhei para outro homem. E aí ele falou, quando as pessoas falavam mal de você fora da sua casa, ele te honrava. E eu sei disso. E ninguém podia falar uma vírgula de mim, que o Bernardo na mesma hora me defendia, me levantava. Mas você não fez a mesma coisa quando ouviu falarem mal dele. Eu preferia simplesmente ignorar. Entrou por um ouvido e sai pelo outro. Eu não o defendia. Mas quando, ao mesmo tempo que eu ouvia isso, passava na minha mente as cenas e as coisas horríveis que algumas pessoas falavam dele, eu na mesma hora, parece que a ficha que não tinha caído tantas vezes que isso aconteceu, caiu naquela hora. É verdade, eu errei muito com ele. E eu comecei a pedir perdão para aquela voz, que eu não sabia nem quem era, nem o que era. Eu comecei a pedir perdão. E eu só botava a mão no meu rosto e eu falava, é verdade, me perdoa, perdão, eu errei. E fui me falando outras coisas que ele estava acertando e coisas que eu estava errando, que estava muito fácil eu ver os erros dele. Mas a minha carga de culpa em cima daquilo foi, total. Coisa linda. Uma coisa que eu esqueci de dizer, um detalhe dessa voz, quando eu comecei a ouvir, e eu ouvi, fica. Eu com os olhos fechados, e eu sabia que eu estava num lugar escuro, com os olhos fechados a gente nota que tem uma luz, que é como está acontecendo agora aqui. E isso aconteceu, é como se tivesse acendido uma luz naquele quarto, mas eu não abri os meus olhos. E então, depois de ter revelado muitas coisas para mim, do que eu estava errando, e de uma maneira assim, eu estava ali envolvida por muito amor. Né? Então, e só ao ouvir aquela voz e ao ver as cenas que se passavam, ficava tudo muito claro para mim. E eu só repetia a verdade, perdão, a verdade, perdão. Aquela voz falou para mim, me entrega a sua vida, me entrega a sua família. Edifica o teu lar no meu nome, que eu vou restaurar tudo. Ai, que lindo. Foi exatamente nessa ordem. Foi assim, entrega a sua vida para mim. Entrega a sua família para mim. E aí me falou essa frase que ficou ecoando na minha cabeça por muitos dias. Edifica o seu lar no meu nome, que eu vou restaurar tudo.
E você não conhecia na Bíblia sobre Não. a responsabilidade Não. da mulher de ficar ao Não. celular. Nada. Que coisa linda, né? Nada. E usa a Nada. própria palavra dele, né, pra se revelar a nós, né? Coisa linda demais. E aí eu ainda falei, mas eu não sei se eu quero continuar casada com ele. Eu não sei se eu quero continuar casada com esse homem que às vezes eu nem reconheço mais. Talvez você dissesse, não amo mais, E aí, né? Não tem mais amor. Eu falei alguma coisa assim. Falei, eu não sabia mais se eu gostava dele, se eu o amava. Eu não sei mais se eu sinto alguma coisa por ele. E aí a voz falou pra mim, mas eu vou restaurar tudo. Eu vou restaurar você. E foi assim, nessa ordem. Eu vou restaurar você. Eu vou restaurar ele. Eu vou restaurar o seu casamento. Eu vou restaurar a sua família. Eu vou restaurar tudo. E ali eu ainda fiquei no meu quarto um tempo chorando, digerindo Mas aquilo. imaginando quem era? Você imaginava que era Deus? Que era... O que você imaginava? Eu não tinha a menor ideia. Eu só sei que quando eu saí dessa experiência, eu me levantei, eu saí do meu quarto e fiquei pensando, o que acabou de acontecer? O que acabou? Tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo, não tinha nenhuma. Minutos depois eu pensei, era só o que me faltava, eu fiquei doida. Acabei de ter uma alucinação. Tive uma alucinação pelo nível de estresse que eu tô e tive uma alucinação. No dia seguinte de manhã, uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra, mas no dia seguinte de manhã, eu tinha marcado uma cabeleireira. Ela abriu o salão mais cedo só pra me atender. E estávamos então as duas lá sozinhas. Eu que nunca aceito nada, nem café, nem chá, nem nada. Naquele dia, aceitei o chá. E como eu aceitei o chá e era de um sabor específico, aquilo ali fez ela lembrar de uma coisa que ela começou a me contar, de uma situação que ela tinha vivido há uns 2 anos, 3 anos atrás, em que ela passou por uma situação muito grave, em que a saúde dela definhou. E aí reuniram um grupo de oração e dali a 1 hora o organismo dela voltou a funcionar. E foi uma história, foi um milagre, uma história linda que eu fiquei ali muito envolvida nessa história. E aí nessa hora que ela terminou a história, ela falou assim, Aline, tem gente da minha família que não sabe que eu passei por isso. Eu nem sei por que eu tô te contando isso, tem muitos amigos meus próximos que não sabem dessa história. Acho que Deus tá querendo te falar alguma coisa. Eu comecei a chorar e falei pra ela, eu tô me separando. E ela já tinha visto o Bernardo uma outra vez, e as meninas, tinha cortado o cabelo das meninas e tal. Ela falou assim, Aline, eu não sei por que você tomou essa decisão, mas não faz isso. Você tem uma família tão bonita, aconteceu alguma coisa grave e tal. Eu falei, não, a gente só tá brigando muito, não aguento mais viver assim, pé de guerra e tal. Aí ela falou assim, olha, pelo que você tá falando, você já tá decidida, mas eu só vou te pedir uma coisa. Eu não sei qual é a sua religião, independente de religião. Tem um pastor que eu conheço, que atende casas, ele é um conselheiro familiar. Eu vou te passar o número dele, vai lá conversar com ele, conversa com ele, depois você toma a sua decisão e faz o que você achar que é melhor. Mas vai lá um dia só e conversa com ele. E aí eu falei, tá bom. Quando eu saí de lá, eu já pensei assim, não vou ligar, vou falar com o pastor o quê? Nunca falei com pastor na minha vida. A ideia que eu tinha na cabeça do que era um pastor era aqueles que... Você não procuraria nunca? Não, jamais. E que passava rapidamente na televisão, um cara de terno, com a Bíblia de capa preta na mão, gritando e tal, aqueles de... né? E eu pensava, o que eu vou falar? Não, sem condições nenhuma. E aí quando eu tava indo pela rua, até onde estava o meu carro, eu ouvi a voz de novo. E dizia, você precisa ir lá falar com ele. Fala com ele. Vai lá falar com ele. E aí eu já fui mais teimosa, eu já falei, não vou. Fui até o meu carro, fui pra casa, ela me mandou o telefone, o contato. E aí pensei, não vou mandar. Não vou mandar mensagem nenhuma, não vou falar nada. Passaram-se 3 dias e eu ouvi essa voz. Nesses 3 dias, várias vezes ao longo do dia, eu escutava e eu pensava, tá bom. Eu vou mandar uma mensagem. E aí eu mandei a mensagem assim, recebi esse contato de uma amiga. Eu estou me separando do meu marido, porque temos brigado muito, não aguento mais viver do jeito que eu vivo com ele. Gostaria de pedir oração pelo meu casamento. Pronto, já fiz. Já pensei, pronto, pastor gosta de orar, já escrevi, vai acabar aí o assunto. E o pastor me respondeu, então, perguntando se eu era cristã. E até então eu achava o quê? Cristão é o quê? Que acredita em Jesus. Acredita que Jesus viveu e
os ensinamentos dele são válidos e pra mim, ok, eu sou cristã. E aí ele perguntou de qual igreja, é batizada. Não lê a Bíblia, então? Não. Você não lê a Bíblia? Não. É mesmo? Não. No máximo o Salmo 98. Salmo 23. Sim. E então ele perguntou se eu poderia ir lá conversar com ele, eu e o Bernardo. Eu falei, meu marido E isso foi o não nosso vai. pastor Jean, né? Foi o pastor Jean. E aí eu falei, olha, ele não vai, tenho certeza de que ele não vai. Não vou nem perguntar. Ele falou, então vem você, conversa com a gente e tal. Eu falei, só posso se for amanhã de manhã, por causa do meu trabalho e tal. Ele falou, então vem. Então tá, e marcou lá um horário. Eu pensei, pronto, vou ter que ir, tem que ir, tá bom. Fui, cheguei lá, tava ele e a esposa, a pastora Kate. E aí perguntou, então, por que você tá se separando? Aconteceu alguma coisa grave, ele te agrediu? Ele te traiu? Aí eu, não. A gente só briga, tipo assim. Aí eu falei, não, mas tá uma situação insuportável. Falei basicamente isso. E ele começou a contar a história que quem vai a Lagoinha 5 vezes já deve ter escutado. Sim, né? De quando eles se separaram, dele ter abandonado a esposa com o bebê recém-nascido e tal. E aí ele falou. Exato. E como ele era. E que eles brigavam muito também. E que ele era... tinha umas atitudes grosseiras e tal. E me falou isso, falou... como Deus transformou o casamento deles. E ele falou pra mim, posso te dar uma sugestão? Você tem uma Bíblia em casa? Eu falei, tenho. Toda com as páginas amarelas e tal. E aí ele falou assim, cada vez que ele falar alguma coisa que você não gostar, ao invés de você responder, vai até a Bíblia, começa pelo Novo Testamento, e lê um pedacinho e reflete sobre aquilo ali. O que você pode aprender com aquilo ali? O que aquilo ali está querendo te dizer? Eu falei, interessante. Que fácil, né? E achava que ali era só o Novo Testamento, a narrativa do que fez Jesus, da vida dele, mas nunca tinha pensado que talvez cada frase, ou cada pedacinho, cada versículo... refletida pra mim. Eu possa aprender alguma coisa, seja, digamos... alvo ali de uma meditação em que eu possa retirar algum ensinamento daquilo, cada pedacinho e não o todo. E aí achei interessante e pensei, vou fazer isso, né? Me estresso menos, tento me acalmar, vou lá, saio daquela situação e assim eu fiz. E aquela frase que eu tinha ouvido que não tinha feito sentido pra mim, o edifica o seu lar no meu nome, porque eu pensava, como assim edificar o lar? O lar, na verdade, é diferente de casa, né? Que não é uma coisa palpável, né? Nem toda casa é um lar. Mas se pensar que é a mesma coisa, casa, edificar, já está edificado. O que isso quer dizer? E eu ficava ali, às vezes, refletindo naquela frase, não chegava a conclusão nenhuma. Até que, ao ler cada pedacinho, eu cheguei no livro de Mateus, capítulo 7, lá no Sermão do Monte, em que ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica como homem sábio que edificou a sua casa na rocha. E quando eu comecei a ler aquilo, eu comecei a chorar, porque... eu nem tinha chegado ainda nessa parte, né, da mulher edificaram. Não, foi em Mateus, capítulo 7. Quando eu cheguei nessa parte, eu comecei a chorar e eu pensei, meu Deus, meu lar estava na areia. Eu não percebia. Qualquer vento que batesse, a gente já estava com as estruturas abaladas, a gente já brigava, a gente não sabia estar junto para ultrapassar, para ultrapassar as dificuldades, porque a gente estava só com a força do nosso braço. O meu lar estava na areia. Então, esse nome, essa rocha firme, era Jesus. E aí eu fiquei, então peraí, então foi Jesus que falou comigo? Não foi então ele não é distante. Ele veio até aqui na minha casa, no meu quarto, falou comigo. A voz que eu escutei foi dele.
isso não é Ele tá possível, vivo. é possível, ele tá vivo. Ele vem assim conversar com as pessoas e aquilo virou a minha cabeça assim do avesso, porque não fazia nenhum sentido comparado a tudo que eu sabia, que eu achava que eu sabia a respeito de religião, a respeito de espiritualidade, como eu tinha me relacionado com Deus e que era algo importante para mim toda a minha vida. E eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? E eu não falei nada com ninguém a respeito disso. Com quem que eu ia falar? De achar que você era louca, né? Nem com o Bernardo, nem com ninguém. E eu só pensei, eu preciso voltar naquela igreja. Se aquela voz me mandou ir conversar com aquele pastor, eu preciso ir lá. Eu preciso saber o que acontece lá. Eu preciso saber. Isso foi num sábado. Domingo de manhã, eu acordei e falei com o Bernardo, eu vou lá. Eu tinha falado pra ele que um dia que eu ia à igreja lá, que eu menti, né? Falei que a filha da cabeleireira tinha me chamado pra ir. Sim. E aí eu falei pra ele naquele domingo de manhã de novo. Falei, olha, já não me lembro do nome dela. Olha, ela me chamou pra ir, eu vou lá. Me arrumei e fui, sozinha. Cheguei lá, 10 horas, estacionei o carro, demorou um pouco mais do que eu imaginava pra estacionar. Então já cheguei meio atrasado, umas 10h10 eu andando ali na rua, uns passos mais rápidos, tentando chegar logo. E tinha um casal na minha frente, bem jovens. A menina tava com uma blusa de alcinha e o rapaz tava de bermuda, camiseta, boné, todo tatuado. Eu via as pernas tatuadas, os braços tatuados, tatuado no pescoço, tatuado subindo aqui, aparecendo pela cara. Isso foi verão em Portugal, né? Foi verão. Pra dar esse estilo aí. Foi em julho. Já estávamos em julho aí. E aí, eles estavam andando rápido assim na minha frente, sei lá, uns 6, 7 metros. E entraram na igreja. E entraram na igreja. Quando eles entraram na igreja, eu pensei, eles entraram na igreja. Não acredito. E é muito curioso isso, porque eu não me via como uma pessoa preconceituosa. Pelo contrário, eu ouvia dos espíritas que os crentes evangélicos eram muito preconceituosos, que olhavam para as pessoas e julgavam. Mas eu julguei. Eu julguei o pastor, eu julguei esse casal que estava na minha frente. Quando eles entraram na igreja, eu falei, o quê? Eles entraram na igreja? E aí, como se não bastasse, eu entrei, como eu falei, já tinha começado o louvor, já era para ir umas 10h10, 10h12. A menina que estava na porta me indicou um lugarzinho ali atrás, um dos poucos lugares que sobravam. E eu fui para onde? Pro lado desse casal. Nesse casal, a menina estava em pé, o rapaz, todo tatuado, estava ajoelhado, orando na cadeira. E eu olhei, eles tinham acabado de entrar, e eu já via as lágrimas escorrendo nos olhos dele, pelo rosto dele ali. E então, primeiro eu cheguei, julguei de novo. E aí, quando eu olhei pra frente, é uma experiência que eu não consigo nem colocar em palavras, porque eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu senti como se tivesse saído um peso de cima do meu peito. Parece que há anos eu não conseguia respirar como eu respirei. Com louvor? Naquele momento ali, do louvor. Só. Eu olhei pra frente, depois que os segundos que eu julguei o rapaz de novo, eu senti mesmo como se tivesse saído uma bigorna que pressionava o meu peito. E eu conseguia respirar. E eu comecei a chorar. Eu não me lembro, na verdade eu só me lembro de um pedacinho, de uma frase, de um dos louvores que tocou naquele dia, que era: a porta aberta é você, mas a fechada é você. Só. Não me pergunte que louvor é esse, porque até hoje eu não sei. Você sabe qual é? Então, eu nem aberta é você. Depois fechada é você. Então, eu não me lembro do que o pastor Jean pregou naquele dia. Eu não me lembro de nenhuma outra música que tenha tocado. Eu só sei que na hora que eu olhei pra frente e que eu senti esse peso, eu devo ter ouvido isso, porque era a única coisa que eu me lembro. E eu comecei a chorar, eu fechei os meus olhos.
E eu comecei a sentir o meu tronco quente, queimando, mas não, as minhas pernas não estavam, os meus braços não estavam, era mesmo só o meu tronco muito, muito, muito quente por dentro. Eu não suava nem nada, mas eu só sentia aquilo queimando mesmo. Mas não era como queimar de fogo que doía, eu não sei como explicar. E eu ali, de olhos fechados e chorando, por algumas vezes, senti como se tivesse uma mão muito leve, só encostava, assim, eu sentia assim, no meu cabelo mesmo. E eu ouvia sussurrar uma língua, um idioma que eu não conseguia identificar. E era uma língua muito estranha. E era uma língua que eu não tinha a menor ideia do que era, porque às vezes a gente não sabe, é muito enrolado, a gente pode falar que é russo, que é grego, que é... Eu não tinha Não ideia. parecia com nada. Não parecia com nada, com absolutamente nada. Não era tipo japonês, língua oriental, não era, eu não sei. E isso aconteceu durante por umas 4 ou 5 vezes, ao longo do período em que eu estava ali, não só naquele momento do louvor. Também algum momento durante a pregação, no final. E da última vez que eu senti essa mão e comecei a ouvir essa língua, e outra, dessas 4 ou 5 vezes que eu ouvi esse idioma, não pareciam ser os mesmos. Não pareciam outros idiomas. Não, pareciam um idioma diferente. Não... diferentes. Apesar de serem confusos, eram diferentes. Sim. E aí, uma das vezes que eu senti, eu pensei, eu vou virar, eu quero saber o que está acontecendo. Quem é, né? Tive esse ímpeto de abrir os olhos e virar. Eu abri os olhos e virei e não vi ninguém. Não vi ninguém. E é engraçado que na semana passada, esse pedacinho dessa experiência, eu comentei com o pastor Jean, eu não tinha comentado ainda até agora, 8 meses. E eu falei, isso acontece aqui? Alguém coloca a mão na cabeça? Porque depois desse dia, das outras vezes que eu fui à igreja, eu ficava atrás. Acontece. E ficava olhando pra ver se alguém ia botar a mão na cabeça de alguém, porque eu queria entender o que tinha acontecido. Não é uma prática. Aí você sabe o que aconteceu, né? Hoje você sabe o que aconteceu. Você teve uma visitação de anjos ali. Teve uma visitação, foi uma libertação que Deus fez diretamente com você. O Espírito Santo de Deus, quando vem, ele também é fogo, e é o fogo que purifica. Esse fogo, esse queimar, ele estava limpando a sua alma. E essas línguas, né, são línguas espirituais. Né, para quem conhece os dons espirituais, sabe que essas línguas espirituais, elas são a conexão com Deus. E nesse momento você estava sendo ali liberta diretamente, porque Deus podia usar pessoas. Mas naquele momento ele não quis usar pessoas, ele foi lá e mandou. Que a Bíblia diz que o Senhor, né, dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então nos libertar também. Naquele momento você foi liberta por anjos espirituais. Né? Coisa linda, foi algo mesmo espiritual de Deus, até para você crer. Porque você era muito cético, então você precisava ter experiências espirituais fortes, né, para continuar. Sim. Totalmente. O que eu imagino, o que eu penso hoje, analisando tudo isso que eu vivi, desde o primeiro momento, eu acho que tinha que ser assim, porque a minha cabeça estava muito fechada. De lá pra cá, eu pesquisei testemunhos, eu gosto de ouvir testemunhos impactantes. E muitos deles a pessoa dizia que tinha um vazio, ou que não tinha religião, que acreditava em Deus, mas que era distante. Não era o meu caso. Eu estava preenchida. Eu tinha certeza das minhas crenças. Estava tudo muito solidificado. Sim. Você não estava em busca. Eu não estava em busca, não tinha dúvida nenhuma. Entendeu? Eu estava ali firme no meu caminho. Eu acho que se não tivesse sido assim, se fosse uma pessoa, acho que não teria. Né? E nem depois, se alguém me dissesse, o Espírito Santo faz isso, esse calor queima, ou essas línguas, talvez eu ainda duvidasse, pensar, será mesmo? Será que a pessoa não está inventando, não está ali fingindo alguma coisa assim? Porque eu já escutei várias vezes falarem isso, que as curas que acontecem dentro de igrejas evangélicas é tudo combinado, sim. É tudo farsa. Por que ao ver uma pessoa falar em línguas eu não iria achar também que tá ali inventando, tá enrolando a língua, inventando palavra ali naquela hora? Isso aí não existe.
mas ele me fez ouvir antes que eu soubesse que isso existia. E foi nesse dia que você foi lá pra frente e se entregou? Foi nesse dia mesmo? Foi porque quando eu ouvi aquela oração do final, porque geralmente o pastor Jean começa como aquela oração, né? Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. E naquela hora que ele começou aquela oração, eu me conectei àquela experiência que eu tive no meu quarto, sim, que começou assim, eu reconhecendo que eu era pecadora, tudo que eu estava errando, e me achando certa, e não reconhecendo os meus erros. Eu reconheci que eu era pecadora. E depois disso, o que ele fala? É a gente entregar a vida a Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que o Senhor entre, faça morada, seja o Senhor. E aí você fez? Sim, eu já tinha feito, na verdade, porque quando ele falou, entrega a sua vida pra mim, entrega a sua família a mim. Naquele dia eu entreguei. Eu não sabia nem pra quem eu tava entregando. Mas agora você já sabia. Mas já sabia. E naquela hora em que ele fez aquela oração, que eu nunca tinha ouvido antes também, e batia certinho com o que Jesus tinha falado pra mim. E ainda ele pergunta, quem confirma? Aí você, olha! Quem fez essa oração pela primeira vez? Fui eu. Levantei a mão naquele momento. Que lindo. Agora eu sabia pra quem eu estava entregando de verdade, era pra Jesus. E sua vida teve uma revolução depois disso, né? Sim. Foi um momento de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, mas a partir do momento que eu soube que era Jesus e que aquele contato então que eu estava tendo era o Espírito Santo de Deus falando comigo, porque antes também eu por mais que na igreja católica fale em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não tinha ideia do que era o Espírito Santo. Sim. Não tinha ideia. Algo bem fora do nosso contexto natural, né? Ele não vivia entre nós. E nem fazia sentido pra mim. O que era o Espírito Santo? Não sei. Não, talvez nem existisse. Sim. Não sei. Quando eu soube disso, eu comecei a primeiro, buscar aquela presença, nem que fosse por um segundo, todos os dias. Porque eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. E o que eu mais queria, o que eu mais queria é sentir aquilo de novo, todos os dias, pelo menos um pouquinho. E eu, ao conversar, já que ele me ouve, eu posso falar, e eu vou ouvir. Eu perguntava, então, se tudo que eu acreditava até agora era mentira, por favor, me mostra, eu quero saber toda a verdade. Eu quero saber toda a verdade. Eu quero te conhecer, porque eu achava que eu conhecia, eu não conhecia. E foi um momento assim de crise, porque foi como se eu tivesse que zerar tudo aquilo que eu achava que estava certo, enfim. E eram nesses momentos com Deus que ele ia me revelando coisas com relação às experiências que eu tinha tido no espiritismo, sobre mediunidade, sobre as vozes, sobre quando eu sonhava com pessoas que já tinham falecido, sobre psicografia, sobre reencarnação, sobre os vultos que eu via. Ele me deu as respostas antes que eu fosse buscar em qualquer pessoa. Antes que eu fosse ler na Bíblia e encontrasse ali a confirmação daquilo que ele tinha me dito. Numa experiência só minha e dele. Eu não tinha como negar ou como duvidar. Entendeu? Nada, ninguém poderia mais tirar de você. Exato, não tinha lógica. Eu ouvi numa experiência individual ali com Deus diretamente. Não tinha mais como. Nada mais. E a partir disso você passou a crer que ele realmente ia transformar a sua família. Sim. E eu andei em fé, porque nesse momento nada tinha mudado. Nada tinha mudado. O Bernardo falava, me estressava. Eu falava, ele se estressava. Continuava briga. Praticamente cessaram os desentendimentos, porque quando ele falava alguma coisa eu me recolhia. Evitava o conflito. Sim. Sim. Foi mais ou menos nessa época que eu te conheci, não foi?
Foi, porque né, eu fui à igreja uma vez. Na semana seguinte eu não pude ir, eu não pude ir por causa do trabalho. E aí eu pensei, eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar lá. E eu não conseguiria de novo por causa do meu horário de trabalho. E uma irmã da igreja me mandou uma mensagem perguntando: tá tudo bem com você? Como é que você tá? Porque ao final daquele culto... do GC, ao final daquele culto de crescimento, já você faz parte, o que Sim. você... Vamos se integrar, né? Mais próximo. Sim, ao final daquele culto eu tinha deixado o meu contato com uma senhorinha, irmã da Arcília, que é uma fofinha. Sim. E aí ela me mandou uma mensagem. E aí, como eu não estava trabalhando naquele momento, eu liguei para ela, que ela perguntou se podia ligar e tal. Liguei para ela e ela falou isso. Mas já faz parte de algum GC? Aí eu falei, não. E aí ela me falou, vê qual é o mais próximo da sua casa. E o mais próximo era do pastor Jean. E aí pensei, eu vou lá, o que eu vou fazer? Eu vou lá sozinha, velho. Fui sozinha na igreja, vou lá sozinha também. Perdida. E eu te vi ali naquele momento, você apresentou o motivo de oração, né? Por restauração da minha família. Foi seu pedido de oração. E o Senhor me falou, cola nela. Cola essa menina. Na verdade, ele falou assim, dá um abraço nela. Só que eu não dei. Eu fiquei lá, né? Ai, como é que eu vou dar um abraço assim? Eu nem conheço. Fiquei assim, meio, né, lá, mas eu falei, cola nela. Foi muito assim, foi muito direcionado. Aí a pastora Kate foi lá, orou por você e abraçou. Eu digo, opa, então já foi feito ali o trabalho, acho que, né? E já foi feito, mas é lindo, né? Como Deus conecta pessoas para o momento certo, né? Deus, enfim, Deus cumpriu, né? Cumpriu aquilo que ele quis, aquele que ele disse que faria na vida de vocês. E Sim. Você foi, né? Começou a fazer, se encontrar com a gente enquanto terapia e pensou, nossa, como é que vai envolver Bernardo nisso, né? E a gente, nossa, ele não vai, ele vai querer vir pra igreja. Ainda mais na igreja. Mesmo porque quando a gente a gente resolveu finalizar o processo de terapia que nós estávamos fazendo, ele falou, e esse pra mim foi o último. A última tentativa. A última tentativa, não vou fazer mais nada. Sim. Ele falou, não vou fazer mais nada. Eu pensei, aí eu vou sugerir terapia na igreja ainda. Aí não vai. Só que quando sugeriu, ele topou. Topou. Olha só, então Deus na verdade já tinha mudado o coração dele e você nem... Já tinha. E olha, quando a primeira vez que vocês chegaram lá pra terapia, eu digo, meu Deus, eles foram feitos um pro outro. Eu não vi nada que pudesse, sabe, assim, houvesse separação. Eu digo, nossa, eles são muito articulados, assim, eles foram feitos um pro outro. Tinha os ajustes, né? Mas eles foram feitos um pro outro. Por que eles pensaram um dia se separar? É o que a gente se pergunta hoje também. Pois é, então assim, Deus é muito lindo, né? Deus é muito maravilhoso. E ele fez esse processo, o Bernardo fez a terapia, depois foi fazer o curso de casais, não é? Emendamos, emendou no curso de casais. No meio começamos o curso de batismo, porque nós queríamos... Não, mas ele se converteu. Ele se converteu dentro do curso, no segundo dia. Na segunda aula ou na primeira? Foi na primeira? Na primeira aula do curso de Bem Casados. Ele entregou a vida a Jesus. Coisa que nem você imaginava. Não. Eu lembro que você ficava tão impactada. Eu tô sonhando, eu não tô acreditando. E ele tava totalmente quebrantado, ele já tava preparado. Nossa, foi muito lindo. Na segunda aula, ele pediu para renovar os nossos votos de casamento. Desta vez, diante de Deus, publicamente, colocando Deus acima de tudo, como chamando para nossa aliança e colocando-o no lugar de honra que ele deve ocupar, colocando acima, à frente do nosso casamento. E poucas semanas depois, ou um mês depois, estava fazendo a renovação da aliança. Tava. Não é? Sim. Então, nessa segunda aula, ele manifestou esse desejo, partilhou comigo, perguntou o que eu achava, se eu topava. E eu falei, sim, claro. Tô sonhando mesmo. É impressionante. É incrível. Ainda mais pelo coração dele, por como ele era, porque eu tinha esse meu lado relacionado à espiritualidade. Mas ele era só muito...
muito questionador. Sim. O negócio dele era contra-argumentar. Sim. Seja qualquer coisa, religião, ele acreditava em Deus. Sim. Agora, qualquer religiosidade, ele tentava combater as instituições. Contra-argumentava. Nossa, e como Deus Mas fez com isso, ele, assim. assim, foi coisa linda. Foi um dos testemunhos mais lindos que eu vejo é vocês. Assim, é um testemunho lindo da gente contar e glorificar a Deus. Porque realmente quando Deus quer, ele faz. Ele disse que faria, né? E ele fez. E ele fez. Fez nos corações de vocês, né? Começou no seu, foi pro de Bernardo e seguiu, né? Pra família. Foi no meu, foi no do Bernardo, foi o nosso casamento, foi a nossa família. Exatamente na ordem que ele me falou. E estão super envolvidos na obra, estão querendo a cada dia mais aprender, né? Sim, agora Estudando essa busca constantemente. incessante por conhecimento que, no meu caso, assim, zerou. E eu preciso, então, buscar. Por isso fomos fazer o curso de Bem Casados, que também nos agregou muito. Fizemos o de batismo para conhecer ali nas aulas os conceitos. Até quem é Deus, a Trindade. Exato. Saber onde é que nós estávamos pisando, né? Porque nem eu nem ele sabíamos. Né? Não havia nenhum contato com pessoas batistas, nem do meu lado, nem do lado dele. E ele se integrou tão bem, você se integrou tão bem à comunidade, parecia que já era de casa. Já tinha chegando assim, parecendo que era de casa já. Coisa linda, né?